Olá, ouvintes lindos e abençoados. Eu estimo que cada um de vocês estejam muito bem. Nessa hora, nesse momento, mais um dia de propósito, na presença do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Salmos capítulo 28 ao 34. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para você que aquilo que você entregou em oração, na madrugada, de manhã, ao entardecer, na hora que você tirou aquele momento de intimidade com Deus, que tudo que você entregou em oração, muitas das vezes em lágrimas, em silêncios, porque não tinha mais palavras para expressar. Eu desejo que todas essas suas orações que você levou até a Deus, elas começam a tomar uma forma para serem realizadas. E saiba que o Senhor é aquele que está patente as nossas orações, as nossas súplicas, porque Deus é um Deus de misericórdia. Eu tenho uma palavra para você. Continue orando, continue buscando, não desista, porque o Senhor há de trazer resposta àquilo que você tem buscado. E vamos nessa hora, neste momento, começar o nosso momento de devocional. Salmos, capítulo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dai-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Dai-lhes ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirom, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meu inimigo se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste
fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no seu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo, desataste o meu saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam à vaidade enganosas, eu porém confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos. Fui o opróprio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se concluíam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Fazem resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderas no secreto da tua presença, nas intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estás a ele não chegará. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freios para que se não atirem a ti.
O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Regozijai-vos no Senhor, vós, justo, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem o conjugo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar na terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. E aqui hoje, cumprindo mais um propósito na presença do Senhor. Quando nós fazemos um propósito diante de Deus, é lamentável, né? Mas acontece muitos imprevistos para você quebrar aquele propósito. Só que nós temos que nos esforçar diante da presença para não quebrar esse propósito. Então, que nós possamos ser firmes e ter constância e estabilidade naquilo que o Senhor coloca no nosso coração de nós fazermos. Fácil? Não é. Mas se o Senhor colocou, é porque Ele tem propósito. E a Bíblia, nós lemos aqui, né? A palavra do Senhor, ela nos diz, né?
que Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Então nunca é tarde para se arrepender. Enquanto você está com fôlego de vida, está respirando, você está tendo a oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus, de renunciar às suas vaidades, de renunciar àquilo que você tem prazer e fazer aquilo que Deus quer. Fazer a vontade de Deus, cumprir a chamada que Deus tem sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 6 e Deuteronômio 23, 21 ao 23, enfatiza que é melhor não fazer promessas do que fazer e não cumprir. Então aquilo que você fizer com propósito com Deus, cumpre. Porque assim como a palavra do Senhor fala, que é melhor não fazer promessas do que fazer e não cumprir. E Deus é aquele que oferece perdão para todos que confessam seus pecados, incluindo a quebra de promessa. Então nunca é tarde para você se arrepender enquanto você está respirando com fôlego de vida. E depois que nós tombarmos pó da terra, acabou a nossa oportunidade terrena. Aí ou a vida eterna ou há dois caminhos. A palavra do Senhor fala sobre isso. Então, se você está respirando, está com fôlego de vida, está sem força, alegre, triste, feliz ou não, você ainda está tendo oportunidade. Só de você estar aqui nessa terra ainda é porque Deus está te dando oportunidade. Não tem oportunidade aqueles que já partiram dessa terra. Nunca é tarde de voltar, se humilhar na presença do Senhor. O Senhor vai te dar força para vencer. Eu desejo a vocês um momento abençoadíssimo. E depois a gente vai voltar, com o nosso propósito, lendo a partir do capítulo 35. Vai ser uma bênção, não falta, não perca. Ouve, se você não tem tempo de ouvir durante o dia, na hora que você for dormir, você coloca para você ir escutando, porque o seu subconsciente vai ouvindo aquela palavra, vai limpando o coração, porque aqui, a verdade, e a verdade vos libertará. E até o próximo vídeo com o nosso propósito, firme e forte. Deus vos abençoe.